Avisando pra vocês que esse vídeo possui spoilers. Hoje viemos falar sobre um filme que eu vi ontem, que eu fiquei levemente obcecada, confesso, que se chama Obsessão. Provavelmente vocês estão ouvindo falar bastante, porque é um filme que tá muito no hype, e tem muita razão de ele estar no hype, porque ele é um filme muito bom. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele, porque eu sou estudante, né, de psicologia, né? Então, tenho bastante coisa pra falar sobre. Primeira coisa que a gente nota é vamos falar do personagem principal, o Bear. Ele é uma pessoa que desde o começo ele já se mostra bastante... Ele é o verdadeiro obcecado, né? Porque se você não sabe, eu vou dar um por cima aqui da história. Que era assim, é um garoto que ele é apaixonado por uma garota do trabalho dele, que ela se chama Nick, e ele se chama Bear. E ele é muito apaixonado por ela, só que ela só vê ele como amigo. Ela mesma falou que vê ele como quase um irmão, assim, dela. Então, ele não sabe que ele não tem a mínima chance com a garota. Ele realmente não tem chance alguma com ela. Então, ele fica bastante desiludido em ter alguma coisa com ela, até porque ele chega num lugar que ele ia comprar um colar pra ela que ela tinha perdido, e ele encontra uma caixinha que eu vou deixar aqui do lado, que se chama One Wish Willow, que seria assim um único desejo assim do salgueiro, um negócio assim. Tudo bem. Aí ele compra, porque ele pensou, um brinquedinho que bobo, eu vou comprar, né? Aí ele compra e leva pra casa e tal. Aí, nisso, ele vai ver a garota, né? Que ele sai e tal, pro bar com os amigos e tal. Umas noites bem de amigos mesmo, assim, de passear junto e tal. Esse tipo de coisa. Aí tudo bem, eles saem juntos. Depois, quando eles voltam, ele deixa ela em casa. E eles têm uma conversa, assim, meio complicada. Que ele percebe que ela só vê ele como amigo, porque ela bota ele contra a parede e fala, tipo, e aí, você gosta de mim? Porque parece que você tá gostando de mim, assim, meio que não gostando desse fato de que talvez ele goste dela. Aí ele desesperado, ele entra em pânico e fala, não, de jeito nenhum, não gosto de você, a gente é só amigo. E ela fala, e ela parece aliviada quando ele fala isso. Então, ele fica desesperado. Porque o Bear, ele é uma pessoa que ele não ama de maneira saudável, sabe? Ele não ama a Nick de uma forma boa, de uma forma bonita. Ele se anula muito por causa dela. Acontece uma morte na casa dele, né? No começo do filme, e ele precisava de um tempo sozinho, assim, pra processar. Só que aí a Nick, que não sabe de nada, liga pra ele, convida ele e tal, pra poder a noite do quiz lá no bar, tudo mais. E ele meio que engole aquele sentimento, engole que ele tava assim, desolado por causa da morte de uma pessoa importante pra ele. E ele vai. E ele se anula muito nesse começo de filme, ele faz tudo por ela. E isso não é saudável, porque dá pra ver claramente que ele só faz aquelas coisas pra ficar perto dela, e isso não é um amor saudável. Porque ele fala que ele ama ela mais do que tudo, e que, né, isso daí é um pouquinho esquisito, e tudo mais. Aí tudo bem, voltando pra cena do carro, que ele deixaram em casa, né, então pra se despedir. Aí ela entrou pra casa dele, tranquila, vai dormir, né, dele não, pra casa dela, perdão. Ela entrou pra casa dela pra descansar e tal, depois da noite e tal. E ele, desesperado, pega aquele objeto que eu falei pra vocês, né, o One Wish Willow, e ele faz o desejo. Ele deseja que ele seja a pessoa que a Nick mais ama no mundo inteiro. A coisa, assim, a pessoa mais importante da vida dela. E funciona. Assim, quase instantaneamente ela sai da casa dela e vem falar com ele. E vem querendo ir pra casa dele e tal, porque ela tava se sentindo mal. Ela fala que aconteceu uma coisa na família dela, ela tava se sentindo mal e tal, e eles vão pra casa dele.
Só que ele, desde o começo, ele sabe que aquilo não é certo, que aquilo não é a Nick, que aquilo foi por causa do desejo que ele fez. Ele sabe, só que ele não liga. Ele não liga, ele sabe que aquilo não é a Nick. Até porque vários momentos no filme ele fala, poxa, age que nem a Nick, tenta ser parecida com a Nick, tenta agir que nem ela agiria, como ela falaria, como ela seria. E não é a Nick, ele sabe muito bem que não é a garota que ele é apaixonado. Só que ele não liga, porque ele tem aquele tipo de amor que quer ter a pessoa a qualquer custo. Não importa se ela tá sofrendo, não importa se aquilo é de verdade, não importa se aquilo é de mentira. Contanto que ele tenha a pessoa ali com ele, pra ele já é o suficiente. E isso é uma verdadeira obsessão. Esse é o verdadeiro vilão. Porque a Nick, ela faz muitas coisas durante o filme. Só que não é ela. Não é ela. Tanto é que em um momento, numa cena, ele acorda, né, pra encontrar com a outra amiga dele no meio da noite, e a Nick tá sendo ela mesma por poucos segundos, assim, porque ela é controlada que nem uma marionete, né, por causa do desejo dele. Então ela fala, ela ainda não acordou, ela falando da versão que ele desejou, né. Então, por favor, me mata, por favor, me mata. Ela é desesperada mesmo, falando baixinho, por favor, me mata, por favor, me mata. E aí ele simplesmente fala, é tão ruim assim me amar, é tão ruim assim ficar ao meu lado. E ele sai, sem nem olhar pra trás, ignorando que a garota tava desesperada pra poder, porque ela não tava aguentando aquilo, porque, inclusive, tem outra coisa também, que ele recebe, que ele liga, né, ele contata a caixinha, porque na caixinha do desejo tem um número, né, das pessoas que fizeram, da empresa e tal. Ele liga, e aí durante essa ligação ele fala, tem como mudar o desejo? Aí o cara pergunta, você quer desfazer o desejo? Aí ele fala, não, eu só quero alterar algumas coisas do desejo. Aí ele fala que não tem como, depois ele fica tipo, então tem como eu cancelar? E ele fala, não tem como cancelar, mas você quer falar com ela? Aí ele fica, como assim falar com ela? E no fundo dá pra ouvir a Nick gritando desesperada. Então o que a gente entende? A Nick, ela tá sendo uma telespectadora do próprio corpo dela. Não é ela que tá, óbvio, né, que não é ela. Mas a gente entende que ela tá em sofrimento, a gente entende que ela não tem autonomia de nada. Ela tá sendo uma telespectadora da própria vida dela. Tudo por causa dele, e ele sabe, ele tem ciência, não é como se ele não soubesse. Não é como se ele fosse inocente na história, como se ele não tivesse culpa nenhuma das coisas que tem acontecido com ele e com ela. Ele é o vilão da história, ele é o culpado de tudo aquilo estar acontecendo, da Nick estar daquela forma, de tudo estar começando a dar errado. Ele é o culpado porque ele desejou isso e ele foi conivente com isso. Porque ele alimentou isso, ele podia ter matado a garota quando ela implorou pra ser morta. Só que ele ignorou, porque pra ele tava tudo bem. Por quê? Porque ele tava com ela. Ele tava com a garota que ele sempre sonhou. Que não era ela, né, no caso. Mas tudo bem, vamos seguir. As coisas foram escalonando cada vez mais. O Bear, ele é covarde. Extremamente covarde. O filme inteiro. Porque ele só se preocupa com os sentimentos dele. Ele é extremamente egoísta também. Ele só se preocupa com os sentimentos dele. Ele, em momento nenhum, ele só procura cancelar o feitiço, o desejo, né, dele, quando as coisas já escalonaram muito, quando ela já fez muita coisa. Porque nas outras vezes, quando ela fez umas coisinhas assim mais básicas, assim, menos perigosas e tal, só um pouco assustadoras, ele tava falando, a gente vai lidar com isso, a gente vai superar isso. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, ele falava, a gente vai superar isso, a gente vai lidar com isso, vai dar tudo certo. Sendo que ele sabia que aquela não era Nick. Sabia que aquela não era a garota dele. Só que ele não ligou, porque ele ama ela de um jeito obsessivo. Ele não está nem aí se é ela ou não, o que é ou não, mas ele gosta de ter a posse dela. O sentimento de posse da garota, sentimento de
de ter ela, de ser dono dela, era o que satisfazia ele. Tanto é que ela se anulou todas as vezes para tentar se encaixar no que ele esperava dela, né? O desejo, né? A Nick enfeitiçada, né? Ela se anulou do mesmo jeito que ele se anularia se eles estivessem num relacionamento em que ela não tivesse transformada. Claro que a forma que aconteceu foi extremamente exagerada, né? Por quê? Porque é um filme de terror. Mas ele agiria dessa mesma maneira se fosse ao contrário. Se ela tivesse com ele por livre e espontânea vontade, ele iria se humilhar e iria se anular do mesmo jeito que a Nick enfeitiçada fez o filme inteiro. Ele iria dar um jeito de fazer sempre as coisas que agradassem ela. Ele iria ser extremamente, assim, marionete dela. Ele agiria do mesmo jeito que a Nick enfeitiçada agia o filme inteiro. Seria exatamente assim, do mesmo jeito. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Que esse filme me deixou muito pra pensar. Muito pra pensar mesmo. Eu gostei muito desse filme. Muito mesmo. Pra mim é um dos top melhores do ano. Com certeza. Porque eu gostei muito desse filme. Porque ele tem muitas coisas sobre relacionamento abusivo. O fato de que ele abusou, né, sexualmente dela várias vezes. Porque não era ela, né, ali. Ele sabia que não era ela, que o corpo que tava, o ser, não sei, a coisa que tava ali controlando ela não era ela não estava fazendo as coisas que ela estava fazendo por livre-arbítrio, por querer, e ele sabia disso o filme inteiro. Tanto é que é o filme inteiro ele tentando ficar com ela o máximo possível, tentando arranjar maneiras dela ficar com ele o máximo possível. Ele não é inocente, gente. Ele não é inocente. Porque se ele não tivesse desejado aquilo, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse feito um desejo assim mais normal, tipo, eu quero ser um cara mais legal. Eu quero ser uma pessoa diferente. Uma pessoa assim com mais personalidade, esse tipo de coisa. Talvez ele até conquistaria a garota. Talvez. Se ele deixasse ela ter o poder de escolha. Talvez eles até teriam alguma coisa. Ou ele ficasse com a outra garota que tava afim dele. Porque no filme a gente vê, tipo, a possibilidade que ele tinha de ter um outro relacionamento com uma outra garota que tava afim dele. Entendeu? Então, se ele não tivesse sido extremamente egoísta, né? E não tivesse forçado a garota a ficar com ele, nada disso teria acontecido. Entendeu? Eu sei que pode vir muita gente assim comentar que ele não sabia que o negócio ia funcionar, que ele achava que era uma brincadeira, que era um desejo bobo e tal, que não ia funcionar. Só que depois que ele soube que tinha funcionado, várias vezes ele podia ter tomado atitudes diferentes. Ele podia ter feito as coisas diferentes, mas ele não fez, porque ele resolveu fechar os olhos e só ficar naquela fantasia dele com a garota perfeita, com a garota que ele sempre sonhou, que era o sonho dele e tudo mais, que ele sempre quis estar com ela e tudo mais. E aconteceu o que aconteceu no final, que foi extremamente trágico. Só que no final, quando ele se desviveu pra libertar ela, na verdade não foi pra libertar ela, foi por desespero, por não saber o que fazer, porque ele é extremamente covarde até o final. Porque depois que morre um monte de gente, ele se desespera e ele faz o quê? Se desvive e deixa a garota lá sozinha pra lidar com as consequências dos atos dele. Porque ele foi covarde até o final. E ele resolveu se desviver por desespero, por não saber o que fazer. Porque ele sabia que ele provavelmente seria preso por tudo aquilo que aconteceu. E ele não queria lidar com as consequências dos próprios atos. Porque o filme inteiro, um moleque mimado, não querendo lidar com as consequências dos próprios atos e passando pano para as coisas escalonando, para as coisas piorando, e ele fechando os olhos, porque ele não queria lidar com as consequências das coisas que ele fez. Entendeu? Então, é isso, gente.
É um filme sobre um garoto mimado que faz porcaria e não sabe lidar depois. Ele conseguiu o que ele queria, mas não soube lidar com aquilo, porque ele não tinha preparo emocional nenhum. Eba! Mas, gente, assista. Eu tentei ao máximo não dar spoilers aqui, né? Eu dei alguns. É impossível não dar, tanto é que eu avisei no começo do vídeo e tudo mais. Mas é um filme excelente. É um filme de terror, assim. Tem uma pegada social muito boa, que fala sobre os relacionamentos tóxicos de hoje em dia mesmo. Sobre como as pessoas se anulam umas pelas outras. Entende? Então, é um filme muito bom, gente. É um filme muito bom, vale muito a pena ver. É um filme assustador, você fica tenso, você passa o filme inteiro tenso. Eu já assisti muito filme de terror na minha vida, mas esse filme me deixou tensa do começo ao fim. Era uma coisa assim que pra mim é muito difícil o filme de terror fazer isso comigo, mas esse filme conseguiu me deixar tensa. Sempre que aparecia Nick, eu ficava tensa, porque ela era, né, extremamente imprevisível. Imprevisível, não dava pra saber o que ia acontecer quando ela aparecia em cena. Então eu ficava desesperada. A atriz que fez a Nick, ela arrasou no papel. Ela, nossa, gente, se saiu muito bem mesmo. Eu amei esse filme. Eu recomendo completamente pra vocês. Assistam, vale muito a pena. E é isso, gente, ó. Um beijo e até a próxima.